Oi, gente! Saudações artísticas e um feliz 2023. As artes são formas de expressão criadas por meio de inúmeras formas e materiais e, de acordo com a vontade do artista, se transformam em grandes produções. Por isso, é muito importante a gente valorizar os artistas e movimentos artísticos, principalmente os regionais. Nessa edição do Fazendo Arte, você confere retrospectiva a respeito dos programas de 2022 com alguns dos melhores momentos. O artista plástico campograndense Cleir Ávila constrói sua arte sempre observando e ouvindo os sons da natureza, da fauna e flora sul-mato-grossenses. Cartões postais como as araras da Praça União, o sobá gigante da Feira Central e os tuiuius do aeroporto em Campo Grande, assim como o monumento das Piraputangas em Bonito, a Garça em Rio Verde de Mato Grosso e a Índia Terena em Aquidauana, são obras do artista. Conheça um pouquinho a respeito do trabalho grandioso desse importante artista de Mato Grosso do Sul. Cleir Ávila nasceu em 8 de dezembro de 1963 em Campo Grande. Autodidata, pinta profissionalmente desde os 18 anos. A fauna e flora sul-mato-grossenses são bastante retratadas nas suas esculturas e pinturas. Bom, eu tive uma época da minha vida, quando eu tinha mais ou menos entre 11 anos a 13 anos de idade, eu me mudei daqui de Campo Grande e fui para morar em Niterói. Morava na praia de Caraí e eu estudei numa escola que chama São Vicente de Paula e nós tínhamos tudo quanto é tipo de arte, assim, você fazia teatro, pintura e também todo tipo de esporte, foi onde eu pratiquei muito esporte na minha vida. Mas tive esse primeiro contato de arte com a escola. Ali foi só um despertar, mas não houve o interesse assim, na hora, né? Foi mais o conhecimento e o contato. Quando eu cheguei em Campo Grande, isso foi 2 anos e meio, 3 anos depois, eu comecei a perceber que aqueles amigos que eu tinha aqui, que eu voltei a estudar na mesma escola, que era o Dom Bosco, e aí eu comecei a mudar muito de escola, porque eu me tornei, eu acho que meio rebelde na época, e aí fui mudando de escola e fui conhecendo gente diferente, daquele meio que eu vivia quando eu era mais novo. Nessa de conhecer gente diferente, de pessoas diferentes, eu tive contato com artistas locais, né, da noite, principalmente com a música, né? E nisso eu conheci o Nene, que era um artista plástico, nós ficamos muito amigos, a gente andava muito junto, começamos a falar muito de arte, nisso eu comecei a pintar, né? Aí eu acho que o despertar foi eu comecei a pintar. Então eu pintava durante o dia todo e à noite ia para o bar para encontrar os amigos. Aí a gente encontrava muito, era muito jornalista, muito artista, em todas as áreas. Tinha o Pantanalha Dança na época, né? Aí eu conheci o Henrique Spengler, Adilson Schaefer, Xavier. Então fui conhecendo a turma mesmo das artes plásticas, né? E aí naquela época existia a Associação de Artista Plástico, a gente fazia bastante reunião. E nisso fui conhecendo o Milton Silva, enfim. A classe artística, né, principalmente na área de artes plásticas, nessa época foi muito interessante, porque realmente a gente tinha um local onde a gente se reunia, onde a gente conversava, a gente levantava as questões, fazia projetos, planejamento, e um ensinava o outro como, né, a forma como fazer essas coisas. Então havia muita troca de informação. E o lado meu autodidata é exatamente a falta de, né, não ter tido uma escola para eu aprender arte. Eu tive sim, né? Quando despertou esse interesse, eu fui para o Rio de Janeiro, fui estudar no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, fazer 3 cursos, né? Um de cores, um de técnica de pintura e um de desenho de modelo vivo. E nesse período eu tive contato com o circo voador, onde foi muito importante essa passagem minha nessa história da arte, porque é isso que me deu mais vontade ainda de fazer o que eu faço, sabe? Conheci o Perfeito Fortuna e ele falava uma coisa que a arte não pode ficar trancada dentro de casa, ela tem que ir para a rua. Eu pintava muito, fazia exposições em galeria e tal, e eu sempre questionava que era legal tudo, mas era um ambiente mais fechado, né? Eu sentia falta da arte na rua. O fato de eu ter nascido em Campo Grande, eu tenho uma família, parte do meu pai, são de Rio Verde do Mato Grosso, que é aqui do Mato Grosso Sul, mas chama Rio Verde do Mato Grosso. Mas porque foi criado na época que era Mato Grosso, né? E também parte da minha mãe, que é o pessoal de Aquidauana, né?
E eu sempre tive esse contato forte com a natureza desde a infância, bem da infância mesmo, até na pré-adolescência. E depois também, né, que fiquei 1 ano no Pantanal. E foi uma parte muito importante esse 1 ano, porque foi aí que eu criei a consciência, né, do que é a natureza mesmo. Mas esse contato da infância foi muito importante, tá? E outra importância é a própria importância da natureza para o ser humano, né? Eu acho que a gente, quando você aprende a conviver com a natureza, né, de uma forma harmoniosa, protegendo ela, e ela te protegendo, né, a vivência se torna melhor. E se você fizer isso e plantar isso, com certeza vai colher frutos melhores no futuro, inclusive para as próximas gerações que estão vindo, né? Eu que já tenho até netas, que são lindas por sinal, então eu penso muito nisso. Mas aí e pela própria beleza da natureza, né? Então eu ficava imaginando assim, como artista, tema que eu poderia trabalhar, e aí foi surgindo. Saí daquele mundo meio surrealista, depois passei pelo abstrato, e aí quando eu comecei a enxergar, eu comecei a conciliar a natureza da forma como ela é, com a beleza dela, e aí comecei a juntar com aquele abstrato que eu fazia, que era um grafismo, e eu usei o grafismo como uma crítica, que era a interferência do homem sobre a natureza, e deixando a natureza bonita, porque eu via muito, né, quando você passava na estrada, os animais mortos, e eu falava, eu posso muito bem retratar isso, né, mas, cara, isso é feio, não é bonito, né? Então eu queria, aí eu comecei realmente a fazer, vou fazer a natureza da forma como ela é, com a beleza que ela é, e aí eu crio uma interferência, que é a interferência do homem sobre a natureza, que é o grafismo que eu fiz. As obras gigantes do Cleir Ávila realmente evidenciam as belezas do Pantanal. E quem também se destaca no universo artístico regional é a artista visual Sara Caires, que projeta equilíbrio e leveza em seus desenhos e esculturas feitas com papel machê e papietagem, que são colagens de várias camadas de papéis numa estrutura até ficarem rígidas. O amor pela arte começou na infância por influência do pai, que era letrista e cartazista. Na Faculdade de Artes Visuais, teve conexão muito forte com a disciplina de escultura, por conta dos constantes desafios, e decidiu que depois do curso se dedicaria a ela, só que passaria a pesquisar outros materiais. Foi então que o papel machê pintou no pedaço. Ficou curioso para saber mais sobre o trabalho da Sara? Veja aí. A papietagem ela consiste em colagens de papéis sobrepostos em camadas. Então eu utilizo diversos tipos de papéis que podem ser recicláveis, rasgo eles e crio personagens feitos dessa técnica. Só que assim, essa técnica é uma técnica de revestimento e antes de eu montar, de eu fazer a papietagem, eu tenho que montar uma estrutura, que pode ser feita de papelão, de plástico. Eu utilizo coisas que iriam mesmo ser descartadas. Eu gosto de criar bastante personagens, eu gosto de desenhar antes. Então eu também tenho esse processo de trazer no desenho o personagem. Pode ser menino, senhor, velhinhos, crianças e até animais, assim. Trazendo mais uma sensação de aconchego e leveza nas minhas peças, sabe? Então eu gosto de transmitir isso no desenho e também na papietagem. A minha relação com a escultura foi de amor e ódio, porque a primeira vez que eu tive contato, eu tive muita dificuldade de me expressar tridimensionalmente, tanto com gesso, madeira, resina. Eu achava que eram materiais muito pesados para que eu pudesse trabalhar, assim. São coisas que tinham que carregar peso, então era uma coisa que eu já não curtia. Só de entrar na sala eu já meio que travava, sabe? Falava, não tô afim. Só que acho que me instigou tanto essa dificuldade de não entender como eu me expressaria com esses materiais que foram me apresentados, que eu falei, não, acho que eu vou buscar outra forma de trabalhar com tridimensional. E aí eu encontrei o papel depois que eu terminei a faculdade. Eu acho que a escultura, essa característica de você não só observar, mas também de você entender a matéria tridimensionalmente. Então você consegue ver todos os lados de uma escultura, coisa que no desenho bidimensional você não consegue. Então você tem uma sensação diferente com a escultura do que com o desenho. Então são percepções, né? Então acho que você pode, na arte, eu acho que é legal você também poder experimentar essas duas formas de linguagem, né? Que eu falo do bidimensional e o tridimensional. Porque também existem esculturas no bidimensional, né?
que são só alto relevo, assim, não são tridimensionais, que altura, largura e comprimento, né? O papel machê é interessante porque ele é muito versátil. Tudo que você imaginar, assim, parece que você consegue criar. E o legal é que qualquer pessoa pode começar a trabalhar, até criança pode começar na escola a trabalhar com escultura a partir do papel. Tanto papel machê quanto a papietagem. Então, acho que é bem democrático, assim, sabe? Então, com meu pai, foi uma coisa assim, eu nasci no lugar onde ele trabalhava, então ele trabalhava em casa. Então, eu sempre tive acesso a tintas e também a observar. Ele trabalhava não trabalhava sozinho, ele trabalhava com outros tios também, então a família toda, meio que a renda vinha disso. Então, para mim era muito legal, assim, observar. E na escola era engraçado, porque era sempre assim, o pai é mecânico, advogado, eletricista e tal, e eu falava para as professoras que meu pai era letrista. E daí eles achavam que eu falava errado, letrista, que na verdade era eletricista. E eu bati o pé, não, ele é letrista, mas enfim, eu não conseguia explicar o que meu pai fazia, assim, mas com o tempo eu fui entendendo, né, que ele desenhava letras para fachada e tudo mais, e isso foi me inspirando, porque como hobby ele pintava retratos. Eu observando isso, queria fazer como meu pai, né, queria ser a cópia do meu pai. E assim, teve um período que isso me frustrou, né, de olhar para ele e não conseguir fazer, porque criança a gente tem um desenvolvimento motor, né, então a gente começa rabiscando, observando, sei lá, desenho clássico de criança, casa, árvore. Depois, para você conseguir um retrato realista, assim, acho que depois de treinar bastante, não é uma coisa que você vai só observar e já fazer de cara, né? Você tem que ter essa habilidade de treinar e tudo mais. A influência que meu pai teve, assim, na minha vida, né? Nessa parte da carreira que eu escolhi, é que eu observava ele trabalhar muito com as cores. E eu nunca gostei de estar em ambientes, assim, parede branca. Eu sempre queria trazer uma coisa colorida, porque era o que eu sempre via. Então, quando eu fui escolher a faculdade de artes visuais, eu pensei em algo que já fazia parte de mim, mas é que eu teria que desenvolver também, né? As minhas habilidades com desenho e tudo mais. E também trabalhar melhor com as cores. E foi por isso também que eu escolhi. Isso meu pai hoje já nem trabalha mais como letrista, porque já vieram aí, as máquinas já suprem, né, esse lance do fazer manual, e nas máquinas tudo fica mais rápido, tudo, enfim, da sociedade que a gente vive hoje, que querem as coisas mais assim. Mas ele faz arte no computador. O trabalho da Sara é muito lindo, né, gente? Quando eu fiz a entrevista com ela no seu ateliê, eu fiquei encantado com as suas peças e com o seu imaginário artístico. Agora tem intervalo, a retrospectiva do Fazendo Arte está de volta daqui a pouquinho. A Assembleia Legislativa sempre foi uma casa de coragem, de luta e de resistência. Nos últimos 4 anos, não foi diferente. Colocados à prova, os deputados sabiam que era preciso deixar de lado as diferenças, dar as mãos e trabalhar juntos. Esse foi o plano para superar as dificuldades e não deixar nenhum sul-mato-grossense para trás. Nesta legislatura, a Assembleia Legislativa modernizou a forma de trabalhar e aprimorou os canais de comunicação com a sociedade para estar lado a lado de quem mais precisava. A Casa de Leis trabalhou para mudar realidades, melhorar a qualidade de vida e gerar oportunidades para as pessoas. Grandes desafios ensinam grandes lições. Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul passou por tempos difíceis e venceu. E a gente só venceu porque todos deram as mãos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A retrospectiva do Fazendo Arte está de volta e agora você vai mergulhar no universo da artista plástica e grafiteira Marilena Grolli. Conhecida pelas grafitagens em muros, telas e também por usar o seu talento para dar forma a qualquer material reciclável, ela já realizou diversas exposições
e mostrou a sua produção artística no Brasil e fora dele. Comandou o projeto Conexões Grafite, oferecendo oficinas e até festival de hip-hop à população da periferia de Campo Grande. E já participou do Festival Internacional Board Dripper, no México, que reúne alguns dos melhores artistas para promover e fundir a cultura das ruas. Conheça a história dela. Marilena da Silva Grolli nasceu em 1º de abril de 1973 em Cáceres, no Mato Grosso. Formada em artes visuais pela UFMS em 2002, ela também é pós-graduada em arte e educação. A paixão pela arte começou na infância, quando reproduzia desenhos de gibis. Na escola, em vez de estudar, só pensava em desenhar. A arte foi algo muito natural na minha vida. Desde a infância, apesar de não ter ninguém na minha família que desenhasse ou que me incentivasse, né, a adentrar esse mundo das artes, na escola eu sempre senti uma necessidade de estar representando tudo que eu via através dos desenhos e às vezes eu me desfocava um pouco de estudar e acabei reprovando, ficando 3 anos na primeira série, porque eu ficava desenhando e tem vários episódios muito engraçados por causa dessa minha obsessão por desenho, né? Então é algo que veio muito natural. E todo mundo falava para mim, nossa, você tem muito talento, alguém te ensinou e era super natural. E aí eu dei sequência nessa minha vida de estar desenhando, de estar representando tudo, mas é claro que na época, como criança, eu não tinha a menor pretensão, né? E nem imaginava que um dia eu estaria ligado diretamente a esse mundo das artes visuais. Marilena trabalha com murais desde a década de 90, mas depois de cursar a Faculdade de Artes Visuais e se especializar em arte e educação, começou a pesquisar e estudar o universo do grafite e as técnicas de domínio do spray. Seu estilo está ligado aos cartoons contemporâneos, aqueles desenhos humorísticos de caráter crítico e que envolvem o dia a dia da sociedade. Terminando a faculdade, no 2º mês, pós-comemoração, eu já estava fazendo o meu curso de especialização, que foram mais 2 anos. Então, eu emendei 6 anos de estudo, assim, mas valeu muito a pena. A história da arte é muito forte. Então, é muito importante você entender o porquê de cada elemento artístico, né, histórico, foi constituído daquela forma. Isso te acrescenta enquanto artista e também acrescenta a retórica também, porque na época eu comecei, assim que terminou a faculdade, eu comecei a dar aula, então isso foi muito importante para mim, esse conhecimento, né? Esse conhecimento ele é importante até para você criar um conceitual da sua obra, para você conseguir se inscrever num salão de arte, conseguir defender melhor o conceito da sua obra, né? E se entender, e com certeza me ajudou na minha identidade artística, me ajudou em todos os meus processos, e até hoje me ajuda, porque eu estou gestora de artes da Fundação de Cultura do Estado por causa da minha faculdade, por causa da minha especialização, porque senão não teria essa oportunidade, né, de estar trabalhando dentro da minha área, de passar num concurso, né, e ter os benefícios também, né, que é você ser concursado e trabalhar com o que você ama e com o que você estudou para fazer. Eu trabalho com cerâmica, não estou trabalhando muito recentemente porque eu não tenho forno. Então, assim, sem o forno é muito complicado, né? Mas eu amo trabalhar em suporte que é descartado, em lixo, com suporte de lixo mesmo. Trabalhar, de repente, com um pedaço de lata que eu achei, nem tirar as bordas enferrujadas dela, trabalhar uma arte no meio, deixar aquela... Sabe, você usar os atributos que o elemento tem, que foi descartado, que é considerado lixo, e você transformar aquilo numa obra de arte. É um poder gigantesco, você está ajudando todo o planeta, né? Mas você pensa se cada pessoa fizer isso, tirar um suporte, né, do lixo e transformar em alguma coisa, né, que não seja uma obra de arte, seja um vaso. Mas a diferença que a gente vai fazer para o nosso meio ambiente é absurda, né? A série que me deu muito prazer, que eu fazia e já vendia em seguida, hoje eu não tenho nenhuma obra dela, que é a série das bicicletas. Essa série das bicicletas, elas são muito características. Se as pessoas pararem para observar, ela possui elementos fálicos, elas possuem elementos críticos, ácidos, de humor também, sabe? Então, explorar esses elementos, né, sem agredir o outro, mas conseguir, de repente, criticar algo, né, do momento atual que você está vivendo através da sua arte, eu acho que isso também é a função da arte. A série de flores também
que é uma série bem importante, né? Porque as minhas flores, se é uma rosa, ela tem o mesmo formato, é de ovo estralado. Se é uma tulipa, ela tem o mesmo formato, não importa. As minhas flores são aquelas flores, elas representam todas as flores. Então, assim, eu tenho situações muito únicas com essas flores, né? Um exemplo é uma obra Casse-Flor, que é uma negra backflower, e eu gosto de fazer os seios bem caídos, os elementos dos seios visualmente bem caído, e no bico do peito, assim, tanto masculino quanto feminino, eu coloco uma flor, né? Uma flor. Então, assim, tem elementos que eu coloco como uma crítica mesmo, né? Porque que o ser humano ele tem que seguir um padrão X, né, de beleza, que se isso fosse real, não existia a tampa para cada panela, né? Eu costumo brincar que a Marilena é a musa do grafite de Mato Grosso do Sul. E ela é mesmo, né, pessoal? Obras incríveis. Agora você vai acompanhar momentos marcantes do documentário a respeito da Ginga Cia de Dança, que já possui 35 anos de história, elaborando pesquisas, práticas e aperfeiçoando a atuação de bailarinos por meio de experiências estéticas e coreográficas que passam por balanços modernos e de jazz. Já conquistou importantes prêmios em festivais nacionais de dança, como o de Joinville, em Santa Catarina, considerado o mais renomado do país. Veja. Criada em 1º de maio de 1986 por Chico Neller, a Ginga Cia de Dança permite acesso democrático à dança, tornando popular essa arte, além de incorporá-la à identidade regional do Estado. Surge depois de um curso que eu fiz, o primeiro curso, na verdade, que eu fiz de dança fora do estado, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, Copacabana Palace, primeiro Congresso Internacional de Dança, segundo Congresso Nacional de Dança, e no curso que eu fazia de jazz, Gus Giordano, um professor americano, da TV americana, dando curso, me chama para se mostrar como não se devia fazer o movimento. E daí, ali eu me toquei, né, que o meu pensar e o meu fazer estava completamente equivocado. E eu chego com essa ideia e convido algumas pessoas, Romano Vargas, Miriam Martins Gimenez, e aí foram chamando outras pessoas, Luciane Mamoré, que é da primeira leva do Ginga, Roberta Siqueira, e a gente cria a Ginga Companhia de Dança. Então, essa discussão foi grande na Ginga, né, desse lugar da identidade. E a gente chega a uma conclusão que o nosso trabalho independente é um trabalho universal, feito aqui, né? Não importa as questões que a gente vai levar, se é mais local ou se não é local, se tem um olhar mais universal, né? Mas a ideia da Ginga desde o início era levar o nome do Estado, né? Que a gente sempre foi conhecido como rota de tráfico e de outras coisas que não se devia, né? Então, a ideia era divulgar o nome do Estado, falar que tinha dança sim, representar bem o Estado de alguma forma, né? Que aqui não tinha jacaré, que a gente não andava de onça e que a gente fazia arte sim. Eu acho que essa é a ideia maior da Ginga, né? E a gente carregava um MS enorme, com o maior orgulho nas nossas camisetas, sempre falando que era do Mato Grosso do Sul, né? Apesar de ter nascido em Mato Grosso antes da divisão, mas a gente sempre procurou colocar, que é um projeto do Cândido Alberto da Fonseca, vamos colocar Mato Grosso do Sul no mapa, e acho que essa ideia está com a Ginga também desde o início. A companhia se tornou conhecida nacionalmente a partir de 1989, quando se apresentou no Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, considerado pelo Guinness Book o maior festival de dança do mundo. Nós chegamos no festival, daí no primeiro ano a gente conseguiu um segundo lugar, eu acho, e ficamos muito felizes, e vimos o tamanho do festival. E naquela época, o festival dava que, ele não dá mais hoje, ele só dá vaga para o primeiro lugar. Então, os grupos que se colocassem no terceiro, no segundo e em primeiro lugar, teria vaga garantida para o próximo ano.
E isso fez com que a ginga ficasse por quase 10 anos dentro do festival, né? Participando todos os anos. O festival é uma grande vitrine hoje, né? Eu acho, para todas as escolas, e por isso que ele é grande e ele tem o poder que ele tem, até para a gente saber o que está acontecendo de dança nesse país, né? Então, quando eu vou para Joinville, eu sei o que está acontecendo lá em Manaus, eu sei o que está acontecendo lá no Sul, no Rio Grande do Sul, sei onde está acontecendo lá em São Luís. Então, a gente dá para ter é um termômetro, eu acho, de como que está. E isso me serviu sempre muito como base, né? Para eu poder entender se a dança que eu estava fazendo aqui no Mato Grosso do Sul, esse fazer, estava dentro de um parâmetro nacional, se eu estava muito. E eu acho que o festival funciona muito para isso. E dá uma visibilidade muito grande. Para celebrar os 35 anos, Ginga lançou o espetáculo Silêncio Branco, com o objetivo de conscientizar o público sobre a violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul. O trabalho foi um dos mais desafiadores de sua trajetória. E quando você também depara com toda a estrutura que você começa a entender, porque eu me senti completamente ignorante, né? Ouvi algumas vezes nas minhas perguntas, nos meus questionamentos, e as pessoas falavam assim: não, Chico, você está equivocado, não é isso, não é isso, não é isso, né? E eu sofri bastante, porque eu me encontro nessa estrutura, né? Dentro dessa estrutura machista, e daí você começa a mudar o olhar, que é difícil, e você muda o olhar para a sua família, você muda o olhar para os seus amigos, você começa a ver coisas que estão no dia a dia e que acontecem, que foram naturalizadas, né, e que são agressões, né, que são violências contra a mulher e que passa. E daí, quando você começa a deparar com tudo isso, é assustador, né? E mais assustador ainda é que a gente vive num momento que uma vírgula, um ponto colocado no lugar errado poderia me causar muitos problemas, assim, problemas sérios de cancelamento. Primeiro, né, uma das primeiras coisas que eu ouvi: não é teu lugar de fala, né? Até eu entender que o feminismo é para todos, né? O feminismo é para todos, e que não é só para mulheres, né? Se o feminismo fosse estudado por todos, não estaria nos números que a gente se encontra hoje, né? Que é gritante. E houve uma dificuldade também na procura de linguagem, que é bastante importante. Eu acho que a dança contemporânea, cada dia que passa, ela fica mais subjetiva, ela tem ficado mais metafórica e dificultando a leitura do público, né? E eu pensei muito nisso, dentro da minha crise, o que interessa hoje, né? Dentro do que interessa hoje. Então, eu pretendia trazer um espetáculo que eu não desse espaço para não se ler o que eu queria dizer contra essa violência. Eu vim com uma linguagem mais fácil, mais acessível. A estrutura do pensamento contemporâneo, das questões, estão dentro do espetáculo, mas eu tento trazer uma linguagem que você não tem escapatória, né, de ler. Daí, quando a gente fica muito nesse pensamento contemporâneo, que eu dou espaço para o outro ler do jeito que ele quer, ele não iria entender a mensagem que o espetáculo traz. Muito inspirador o trabalho da companhia de dança mais antiga de Mato Grosso do Sul, por meio das mensagens passadas ao público através dos espetáculos, né? Fica ligado aí, agora tem intervalo, mas eu já volto. Mais amplo e moderno, o plenarinho deputado Nelito Câmara está pronto para voltar a receber reuniões, debates, palestras e outros eventos realizados pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O espaço agora passa a contar com aproximadamente 70 lugares, capacidade 3 vezes maior que o anterior. O sistema acústico também foi totalmente reformulado e projetado para proporcionar a palavra falada, sem a necessidade de caixas de som e utilização de microfones. A visualização também será facilitada, já que as novas instalações do auditório foram construídas em rampa. O local vai garantir ainda a acessibilidade às pessoas com deficiência, para que cadeirantes tenham acesso ao lugar.
Os revestimentos, pontos de internet, de energia e cabeamento para as transmissões da TV Lemes foram trocados. Os sistemas também foram integrados com a união do painel de votação, som e câmeras de TV. A reforma no plenarinho deputado Nelito Câmara faz parte do projeto de modernização das dependências do Parlamento Estadual. TV Lemes, a TV da gente de MS. A retrospectiva 2022 do Fazendo Arte está de volta ao último bloco. Obrigado pela companhia. Nascida no Rio de Janeiro e radicada em Mato Grosso do Sul, a artista visual Monique Merloni pinta desde criança por influência do pai e avô. Formada em Educação Artística pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, iniciou carreira profissional nos anos 90, expondo em diversos lugares e comercializando as suas obras. Já foi coordenadora do Núcleo de Artes da Fundação de Cultura do Estado e curadora do Museu de Arte Contemporânea. Suas pinturas retratam flores, peixes, pássaros, budas, anjos, santos, entre outros temas ligados às experiências de vida. Atualmente, explora temáticas relacionadas à ufologia. As tintas acrílica e PVA passeiam por telas e madeiras, compondo um universo místico e multicolorido, muitas vezes sedutor. Vamos ver. Eu nasci no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, tá? Aí eu não cheguei a morar lá, viver assim muito tempo, não. Porque depois nós mudamos, né? E para o Rio mesmo, tá? Morei muitos anos na Tijuca, tá? Mas aí meu pai resolveu também morar em Friburgo. Comprou um sítio em Friburgo, que no início era só para finais de semana, mas aí acabou gostando, aí acabou comprando uma casa na cidade e mudamos para Friburgo, moramos lá durante 7 anos. E foi em Friburgo que eu pintei meu primeiro quadrinho a óleo, com meu pai me orientando, aos 7 anos de idade, tá? Depois ele me deu uma tela grandona, ele me deu de presente uma maleta de madeira com todo tinta a óleo, pincéis, todo material de pintura a óleo. Aí a tela grande eu fiz também uma paisagem rural, né? E aí ele, quando ficou pronto, ele gostou, e aí ele resolveu botar na vitrine da loja onde ele comprava material de arte. E aí ficou lá exposto e ficou lá, ele nem foi buscar, deixou lá. O papai era autodidata, ele não estudou arte, mas o meu avô, pai do meu pai, fez a Escola de Belas Artes. Então, o vovô trabalhou muitos anos na Casa da Moeda, né? Ele era gravador na Casa da Moeda. Ele aposentou lá. E depois que ele aposentou, ele ficava em casa pintando, tá? Então, o vovô pintava quadros também. Eu via ele pintando em casa, né? Na casa dos meus avós. Mas a minha orientação, assim, que eu tive foi através do meu pai, né? Que eu tinha na minha casa o papai que me botava as tintas e os pincéis nas mãos. Eu sempre fui uma pessoa, agora é que eu até falo mais, mas eu não era muito falante, era mais introvertida, introspectiva. Então, era uma forma de eu colocar para fora os meus sentimentos da época de adolescência. E aí eu sentia que através do desenho e da arte eu poderia botar para fora. Eu comecei a perceber isso, então eu desenhava muito nessa fase. E foi aí que eu descobri também a tinta nanquim, que eu comecei a usar o nanquim sobre papel. Nanquim preto, com um papel sulfite branco ou cartolina, né? Então eu fazia muitos desenhos e a maioria desses desenhos até eu tenho guardados. Tinha monstros, vampiros, tudo.
Em 1977, Monique conheceu Otoniel Mato Grosso, que era de Campo Grande e estudava no Rio de Janeiro. Começaram a namorar e casaram em 78, se mudando para a capital Morena. Em 79, nasceu Diogo, primeiro filho do casal. A artista continuou pintando sem a preocupação de vender suas obras, porém com a ideia de estudar. Em 1980, foi aprovada pela UFMS no primeiro vestibular do curso de Educação Artística com licenciatura em Artes Plásticas. Grávida de Tiago, o segundo filho, Monique trancou o curso e acabou se formando somente em 1986. Foi a melhor fase de estudo na minha vida. A fase que eu mais gostei de estudar foi na faculdade, né? E então eu fiquei assim, olha, estudava com muito gosto, gostava mesmo, gostava muito de fazer os trabalhos da faculdade, né? E eu vejo o seguinte, tá? Eu na época nem queria dar aula, eu queria ser artista, não só ficar pintando, né? Eu pintava já em casa, né, sempre. Mas assim, eu não tinha essa coisa de comercializar, eu não pensava em ser uma profissional, sabe? Eu gostava de fazer arte por amor à arte, por fazer, por gostar de fazer. Mas aí, no curso de Educação Artística, a formação era de professora, né? E eu falei, não, eu não quero dar aula, por enquanto eu não quero. Mas tiver que dar um dia, tudo bem, eu vou dar aula, né? Mas assim, eu queria ficar pintando. E aí, isso mais tarde, agora eu vou pular, isso me ajudou muito. Eu até falei isso para várias pessoas uma vez numa mesa redonda lá na Universidade Federal. Me ajudou porque eu vim para cá, eu comecei a trabalhar em vários lugares, trabalhei, tá, em vários lugares, inclusive na Fundação Secretaria de Cultura, né, tal. E depois que eu fui embora de Campo Grande, aí depois que eu voltei, eu comecei a dar aula, porque eu comecei a procurar trabalho e aparecia mais trabalho para dar aula como professora, né? Então eu comecei a perceber o quanto foi bom ter feito o curso de Educação Artística, né? Na época eu falei isso para o pessoal lá na universidade, numa mesa redonda, que se eu tivesse feito bacharelado, que na época nem tinha bacharelado, tá? Mas digamos que eu tivesse feito lá no Rio, a Escola de Belas Artes. É mais difícil de você trabalhar, para você conseguir emprego. Como professora, você tem mais opções de trabalho, né? E aí eu comecei a dar aula, quando eu voltei para Campo Grande, em 2007. E comecei a gostar de dar aula. Aí é que eu fui descobrir, sabe, o lado bom de ser professora. Eu gostei tanto das cores e nuances presentes nos trabalhos da Monique que até encomendei um retrato bem colorido e com toques extraterrestres. Beijo, Monique! Criado por alunos de teatro de um colégio de Campo Grande, o grupo Fulano de Tal surgiu em 2003 e atua há 19 anos nos palcos de Mato Grosso do Sul por meio de espetáculos voltados geralmente ao gênero da comédia. Temas como política, corrupção, resgate à infância, reflexões a respeito da pandemia e questões relacionadas ao ser humano de maneira geral costumam ser abordados nas encenações do grupo. Confira um pouco dessa trajetória de quase 20 anos. A gente fazia teatro numa escola particular e os próprios alunos queriam se tornar independentes, então eles me propuseram montar um grupo e para sair dos muros da escola, né? E foi assim que surgiu então o Fulano de Tal, a princípio como um grupo amador, querendo continuar o teatro que a gente fazia na escola. O nome foi por conta de um festival que a gente foi participar e quem estava explicando sobre a ficha de inscrição falou assim, olha, aqui no nome vocês colocam Fulano de Tal. A gente se olhou, os 3 integrantes que estavam lá na reunião e falamos assim, Fulano de Tal é legal, vamos colocar? E a gente colocou. Para diferenciar, a gente coloca o de com I, né? Então fica Fulano de Tal com I. Foi assim que surgiu o nome do fulano.
A princípio, a gente era um grupo de comédia. A gente queria falar sobre coisas importantes, mas através da comédia. Com o tempo, a gente percebeu que dá para fazer isso também usando todas as áreas do teatro, né? Como drama, até de uma tragédia a gente pode tirar uma mensagem importante, assim. Hoje a gente já estuda mais outras linguagens. Por exemplo, nosso espetáculo Seco não é uma comédia literalmente dita, assim. Mas a gente fala de coisas sérias durante a pandemia, sem usar a comédia como fim. Então a gente, durante o nosso trabalho, a gente foi aprendendo a fazer o teatro com toda a essência dele que ele permite, né? A comédia faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa vida enquanto brasileiro, assim, e a gente faz teatro, né, dentro do Brasil e brasileiro, assim. Então a nossa vida tem pouco dessa tragédia, dessa comédia, né? Essas duas máscaras do teatro. Então as duas caminham junto, assim. Então a gente não vem dissociando muito, né? A gente vem fazendo as coisas meio que conjunto e sempre tem comédia, né? Sempre dentro dos espetáculos tem momentos ali de comédia, assim. Mas hoje a gente, né, experimenta outros gêneros do teatro porque a gente vai crescendo, assim, né? Vai ampliando o nosso repertório, ampliando nossos desejos, nossas vontades, mas tudo que faz parte da nossa história continua com a gente, né? Então a gente não abandona nada, assim. Agora a gente está muito nessa fase, assim, de pensar o teatro a partir da gente, né? A partir do que nós somos, assim. Então, por exemplo, o nosso último espetáculo, a gente fala sobre o momento pandêmico e parte, né, dos nossos corpos, das nossas experiências durante a pandemia, assim, o que a gente tem. Porque a gente vem acreditando muito nessa questão que, quando a gente está falando da gente, a gente está falando com o outro também, né? Tem essa coisa de conhecer a si próprio, como nós estamos vivendo, o que nós somos hoje, e ao mesmo tempo a gente está falando com o outro, né? Falando com a outra pessoa que está do outro lado. Então a gente vem, nossos temas vêm surgindo a partir dessas demandas, né? De quais são os nossos desejos, do que a gente tem necessidade de falar e também de outras questões. Por exemplo, temos o Guri Árvore, né? Que tem partes do cenário aqui atrás da gente, que é um espetáculo inspirado na obra do Manuel de Barros, que era a nossa vontade de falar desse poeta nosso daqui, né? De Campo Grande, assim, e falar do nosso quintal, e falar das brincadeiras, da infância, né? Desse ser bocó que o Manuel de Barros fala na poesia dele. Então, é muito de desejos, né? O do Bem Amado mesmo, que é um espetáculo do Dias Gomes, né? Que é um espetáculo de um prefeito que vence uma eleição e ele promete na sua candidatura que vai construir um cemitério, mas ele constrói o cemitério e não morre ninguém para ele inaugurar. E aí ele fica atrás desse defunto, né, para inaugurar, assim. E fazer um espetáculo desse nesse momento faz muito sentido para a gente, né? Então acho que esses desejos, essas vontades e necessidades mesmo da gente enquanto sujeito, enquanto artista. Essa questão de atores convidados é uma realidade, eu acho que dos grupos aqui de Campo Grande, assim, porque a gente vem buscando uma maneira de se sustentar apenas com o teatro. Hoje, por exemplo, nós aqui vivemos só de teatro, né? E a maioria dos nossos colaboradores também, de pessoas que estão nos acompanhando, que estão com a gente, vivem só de teatro, assim. E uma das maneiras da gente viver só de teatro é a gente tá o tempo todo trabalhando com isso, né? E nos pagando salário, conseguindo pagar um salário, assim. Então, quando eu entrei, o grupo tinha 12 pessoas. E eram 12 pessoas que tinham outros trabalhos, né? E que se dedicavam ao grupo na parte da noite e nos finais de semana, assim. Só que era um grupo, assim, inchado, com muita gente, né? E que não conseguia se dedicar exclusivamente ao grupo. Então, eles tinham outros trabalhos, chegavam. Então, a gente sempre estava voltado mais para as apresentações, né, e para os espetáculos. Então, o que entrava, né, de financeiro para a sustentação assim, do grupo era só das apresentações. Aí, a partir do momento que a gente decide, não, vamos trabalhar com isso, vamos tornar isso o que nos sustenta, né, o que faz a gente existir,
Aí a gente começa a trabalhar com oficinas, a gente começa a trabalhar com escrever projetos para outros grupos. Eu, por exemplo, enquanto ator, enquanto artista solo, também entro para outros grupos, né, para colaborar com outros grupos, buscando essa sobrevivência, assim. E aí hoje o grupo de produção mesmo sou eu e o Marcelo. Mas aí a gente tem várias pessoas que estão com a gente, assim, né, e que faz o grupo continuar caminhando, porque daí é uma coisa que a gente acredita muito, assim, a gente não faz teatro sozinho. Pelo espetáculo Se Deus é Brasileiro, o Diabo que se Cuide, encenado em 2005 e 2006, o Fulano de Tal conquistou o prêmio de melhor atriz no 26º Festival Sul-Mato-Grossense de Teatro, realizado em janeiro de 2006 em Porto Murtinho. Também recebeu indicação de melhor texto original e melhor sonoplastia. Graças ao prêmio Rubens Correia de Teatro 2014 da Fundação de Cultura do Estado, o Fulano de Tal apresentou o espetáculo Baixio dos Doidos em alguns festivais em 2015. O monólogo retratava os últimos 60 minutos de um homem em seu apartamento, juntando suas coisas para mudar, recolhendo memórias e pedaços de si mesmo, espiando o passado com a certeza de que da vida as pessoas só levam histórias vividas. Em 2016, o grupo encenou a peça Lápide Inconclusa em Quarta-feira de Cinzas, que abordava a construção e desconstrução do amor em suas mais variadas vertentes. No ano de 2017, o Fulano apresentou a segunda temporada de Lápide Inconclusa em Quarta-feira de Cinzas. Ela ainda foi encenada em 2018, assim como a peça Ópera do Malandro, apresentadas para aproximadamente 1.200 pessoas, e em 2019 para um público de mais de 1.700 pessoas. Pois é, gente. Vocês percebem como o nosso estado é um celeiro de grandes artistas e movimentos artísticos? Isso é muito legal. A retrospectiva do Fazendo Arte 2022 chega ao fim. Eu espero que você tenha gostado. Sugestões de pauta você pode mandar para o meu Instagram, que está aí na telinha. Feliz 2023 e lembre-se, faça arte, não faça guerra. Grande beijo, tchau, tchau.